Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um programa nesta terça-feira, aqui com Foco Cristão, né? É uma honra estarmos aqui nessa manhã na presença de Deus, né? Vamos ouvir um pouco mais do que Deus quer falar conosco e é uma bênção, né? Termos vencido mais uma semana, né? Uma semana caótica em meio a esse período que a gente vive. Deus nos sustenta até aqui e nós vamos conseguindo, amém? Eu queria dar continuidade um pouco, né, do que eu vinha falando semana passada, né? Semana passada eu falei o porquê que eu tinha escolhido esse nome para o programa, né? Foco Cristão, né? E eu falava também sobre um propósito, né? Que quando nós temos um propósito, é mais fácil a gente ter foco em algo, né? Quando você planeja, quando você coloca mesmo na ponta do lápis, tudo que você vai fazer, é mais fácil você focar, é mais fácil você chegar no seu objetivo. E eu queria começar lendo Jeremias 29, 11, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, o versículo 11. Eu queria ler com vocês esse versículo que é bastante poderoso. Vamos lá. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha aqui, versículo tremendo, né? Então, assim, eu acredito que aqui Deus também está falando que nos conhece e tem um plano para nós, né? Porque quando ele chega, eu bem sei que planos tenho para vós, né? Então, eu acredito que esse tipo de frase vem de alguém que nos conhece, né? Vem de alguém que está perto da gente, que nos conhece, que sabe das nossas intimidades, porque não é qualquer pessoa que chega e diz, eu tenho um plano para ti, né? Então, o Senhor, ele chega e nos diz, eu bem sei que planos tenho para nós. E é algo engraçado, porque nessa frase você percebe um pouco de algo soberano vindo da parte do Senhor, né? O que eu entendo desse versículo é que o Senhor, ele soberanamente, ele dirige as nossas vidas, né? Ele tem o controle das nossas vidas, né? Quando ele fala, eu bem sei. Então é algo que é certo, é algo concreto, né? Uma certeza absoluta. O plano do Senhor na nossa vida é algo certo, é algo absoluto, é algo que não falha, algo que não tem brechas para dizer, houve erros, houve falhas. Não, é algo certo. E essas palavras, elas nos lembram que o Senhor, ele ouve as nossas orações. Por quê? Porque aqui diz que são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? É um desejo, então o Senhor, ele sabe o que o nosso coração deseja, né? Então é mais uma prova de que ele está escutando as nossas orações, né? O Senhor sabe o que tem guardado no nosso coração, né? E ele trabalha em prol disso, né? Ele vai trabalhando o nosso desejo, né? O que a gente quer nele, o que a gente espera nele, né? Para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor, porque a gente sabe que a gente pode querer de todas as formas, mas no fim o que prevalece é a vontade do Senhor nas nossas vidas. E se você for parar para pensar, essa é uma promessa que nos conforta, né? Porque às vezes num momento de tribulação, às vezes num momento de desânimo, né? A gente estava falando semana passada sobre o desânimo, o que ele pode causar nas pessoas, que o desânimo ele tira a gente do foco, ele nos deixa no desequilíbrio, não nos dá a concentração necessária, né? Então, em momentos de angústia, em momentos de tribulação, é sempre bom chegar uma pessoa e dizer, olha, eu tenho um plano, né? E não é um plano que vai te trazer dor, que vai te trazer aflição, que vai te dar um fardo pesado. Não, é um plano de bênçãos, é um plano de vida, de milagre, né? Então, se você parar para pensar, é uma promessa que conforta o nosso coração, né? Eu acho que quando a gente está em uma situação em que nós pensamos que o céu vai desabar, em que não tem mais jeito, não vai dar certo. Tudo que a gente quer é que uma pessoa chegue, não, eu tenho um plano, vai dar certo, vai funcionar, confia em mim que vai dar certo, né?
E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, né, é uma pergunta. Você colocaria a sua vida, a decisão na sua vida, nas mãos de uma pessoa que você não conhece? Você já parou para pensar? Se você já se imaginou em um momento em que todas as escolhas que serão feitas na sua vida, toda a chave da sua vida, o controle, vai estar nas mãos de uma pessoa que você não conhece? Pois é, aonde que eu quero chegar com isso? Se Deus, Ele é soberano e dirige as nossas vidas, se Ele sabe quais são os planos que Ele tem para a gente e que no fim é a vontade dEle que vai prevalecer, eu acredito que nós temos que anseiar, desejar estar mais perto dEle. Porque como é que o controle da sua vida vai estar nas mãos de uma pessoa que você não conhece? Né? Então, nós temos que sempre estar buscando mais do Senhor, sempre estarmos mais próximos do Senhor, porque aqui na continuação fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, Lara, como é que eu busco o Senhor de todo o coração? É indo num culto, dia de domingo, sentar na cadeira, ouvir a palavra, ir embora e passar a semana toda sem nem lembrar que Deus existe, é ir numa missa, é ir em qualquer canto, é assistir uma pregação de vez em quando. Não, não é assim. A busca pelo Senhor de todo o coração é uma busca diária, né? É um estilo de vida, é um padrão de vida. Deus não quer simplesmente estar na sua vida quando você vai num culto ou numa missa ou escuta falar longe na internet. Deus não quer ter esse tipo de relacionamento com você. Deus não quer ter um relacionamento de longe. Deus não quer ter um relacionamento de, tipo aquelas visitas que só vêm de 15 em 15 dias. Deus não quer isso. Ele bem sabe os planos que Ele tem para você. Então, eu acho que tudo que Deus mais quer é que nós venhamos a nos achegar nele, que nós venhamos buscar Ele de todo o coração e entender quais são esses planos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a gente sabe que Deus tem um plano, a gente vai morrer sem querer saber, sem querer colocar em prática, porque eu tenho certeza que não tem coisa melhor nessa vida do que estar no centro da vontade do Senhor. Então, eu acredito que dia após dia nós temos que estar nessa busca incessante, né, pelo Senhor, buscar entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Eu acho que todos já passaram por essa experiência de fazer algum plano, algum projeto, um investimento, e que não colocou Deus à frente, né? Quando você não coloca o Senhor à frente dos seus projetos, dos seus planos, dos seus investimentos, a grande porcentagem desse plano falhar, desse plano ter brechas, de não conseguir ir para frente, é muita. Né? Então, quando você coloca Deus na frente de tudo, quando você confia nele e você entende que os planos dele são maior do que os seus, de tudo que você já imaginou que você poderia fazer, aí sim você vai viver bem pleno e confiando no Senhor. Né? E antes de passar para a segunda parte da reflexão, eu queria pedir uma canção, aqui a produção vai colocar aqui uma canção. E enquanto você escuta essa canção, eu queria que você meditasse se ao longo desses tempos, nesse mundo que a gente está vivendo, né, de doença, de pessoas queridas morrendo, eu queria que você refletisse um pouco sobre que espaço o Senhor está tendo na sua vida. Será que você está se ocupando somente com outras coisas ou está colocando Deus na frente, né? Então, escuta aí a canção.
Eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Te entrego tudo, os meus planos. Preencha esse espaço que é tanto seu. Te entrego tudo, todos os meus planos. Preencha esse espaço que é tanto seu. Preencha tudo. Eu largo tudo por você. Mas por viver a intimidade todos os dias, todos os dias. Eu levo a ti as minhas feridas, as minhas dores, os meus sonhos, as minhas angústias, as minhas alegrias. É tudo seu. Ser mais um jardim superficial, por fora brilha, mas não tem vida. Quero viver nosso jardim particular, ainda que doa, transbordará. Quero ser, não quero ser mais um jardim superficial, não. Por fora até brilha, mas não tem vida. Quero viver nosso jardim particular, ainda que doa, ainda que eu sofra, transbordará. E eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar aqui. Te entrego tudo, todos os meus planos. Preencha esse espaço que é todo seu. Não quero ser mais um jardim superficial, por fora brilha, mas não tem vida. Quero viver nosso jardim particular, ainda que doa, transbordará.
voltamos, né? E eu queria voltar aqui falando, né, dos comentários, ver aqui quem é que está comentando, quem já está aqui participando. Tem a Rebeca, tô amando muito esse programa, parabéns, amigo. Muito obrigada, Rebeca. Seu apoio é muito importante para mim. A gente tem aqui o Yuri Pereira, meu primo, bom dia. Temos também a Vitória Oliveira, bom dia, Vitória. Temos o Jonas, tem a Cibele, bom dia, Belinha. Tô amando a participação de vocês. Tem também a minha tia, linda sobrinha, obrigada, tia. Obrigada pela participação. Minha família também, queria agradecer que está aí participando. Minha mãe que está assistindo, né? E vamos voltar aqui para a reflexão de hoje. Então, a gente estava falando sobre essa promessa do Senhor, né? Que Ele tem um plano na nossa vida, né? Que Ele tem um controle da nossa vida. E eu já tinha lido esse versículo em outra versão, e ao invés de aqui no finalzinho, modificou só esse finalzinho, para vos dar o fim que desejais. Né? Na outra versão que eu vi, falava assim, para vos dar um futuro de esperança. Né? Então, assim, a gente sabe que não podemos ver o nosso futuro. Né? Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém viajou no tempo para saber o que acontece no futuro. Né? Então, o Senhor, aqui Ele está falando que Ele sabe o que vai acontecer mais para frente, né? Então, se hoje nós estamos vivendo certas coisas, se hoje nós estamos passando por determinadas situações que estão dentro da permissão do Senhor, então é porque Ele sabe que mais lá na frente isso vai contribuir para que nós venhamos estar mais dependentes dEle, para que nós venhamos precisar mais dEle, e Deus tem o controle de tudo, né? Principalmente do nosso futuro. E aqui fala de um futuro de esperança. Né? Muitas pessoas esperam um futuro, mas não têm esperança, não têm expectativas, né? Pensa, né? Às vezes os adolescentes, quando estão terminando ali o ensino médio, falam, eu penso em terminar a escola, mas eu quero arrumar só um emprego mesmo, não quero fazer nada demais, vou continuar na casa dos meus pais, eles têm a obrigação de me sustentar, mas não é bem assim. Né, eu acredito que o ser humano ele tem que estar sempre esperando algo, né, tem que sempre estar almejando algo, né, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre propósito, né, a gente sabe que é algo que anda bem atrelado sobre ter foco em alguma coisa, é você sentir que você tem um propósito. Muitas pessoas vivem, né, convivem socialmente, vivem de boas, mas não sente dentro do seu coração que tem um propósito certo. Tem pessoas que falam, eu não sei para que eu vim esse mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui ao Deus dará, o que vier para mim eu aceito. E não é bem assim, a gente sabe que todo mundo tem que ter o seu propósito, né? Tem que entender qual é os planos, os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito e o que é que Ele espera de nós. Né? Porque o Senhor tem um plano, vai dar certo. Aí vai se deitar e espera o Senhor agir. É que nem aquela história, a pessoa quer passar numa faculdade, né? Quer passar numa federal, aí medicina na federal, na UFC. O Senhor vai me abençoar e vai dar certo, esse é o plano do Senhor para mim, e não estuda. Né? Dentro desse plano que o Senhor tem para nós, tem a nossa contribuição. Né, tem a nossa ação, também tem ali, né, o nosso movimento no meio desse plano, porque não adianta de nada o Senhor permitir, o Senhor planejar, o Senhor pensar a respeito de nós, se nós não dissermos sim. Sim, eu quero viver esse plano, eu quero viver conforme a vontade do Senhor na minha vida, porque o Senhor, Ele não é um Deus intruso. Se até hoje você tinha na sua mente de que Deus ele vai lhe forçar a fazer algo, que Deus, se você não fizer, porque entenda, Deus ele é soberano, ele não é tirano. Um tirano é aquele que lhe obriga a fazer coisas que você não quer fazer. Um tirano é aquele que não respeita suas vontades e que ou faz ou morre, tudo nos extremos. Né? O Senhor ele não é assim. Embora Ele tenha o controle de tudo, o controle das nossas vidas, Ele sempre está ali dando o livre-arbítrio. Né? Então, assim,
se até hoje você tinha na sua cabeça de que Deus vai lhe forçar a fazer algo, né? Porque Ele tem um plano, né? Todos nós sabemos que Ele tem um plano para as nossas vidas, Ele tem um projeto, né? Então, assim, Ele não vai nos forçar a fazer coisas que nós não queremos, porque Deus, Ele não é assim. Deus, por exemplo, as pessoas que insistem muito para você fazer uma coisa, mesmo sem a gente querer, não, você tem que fazer, você tem que ir, eu sei que vai dar certo. Gente, se vocês não sentem no coração de vocês que algo vai dar certo, mesmo que tenha uma multidão dizendo que vai dar, não faça. Porque se o Senhor não colocou algo no seu coração, se o Senhor não falou, que aqui vai dar certo, está segundo a minha vontade, segundo os meus princípios, não faça. Porque a gente sabe que quando nós saímos do foco, quando nós nos desconcentramos do que o Senhor quer para a gente, vai tudo por água abaixo. Não funciona, não dá certo, né? Então, a gente às vezes tem mania de querer colocar o nosso dedo em tudo, né? Como se a gente soubesse de tudo. Eu sei da minha vida, eu sei o que eu faço, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso depender de ninguém. Mas não é bem assim. Tudo que o Senhor faz, Ele trabalha em todos os eventos da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, Ele trabalha para que nós venhamos depender mais e mais dEle, para que nós venhamos entender que nós precisamos dEle dia após dia. Porque se não fosse Deus, quem seria a gente, né? O que nós caía para trás morto na mesma hora, né? Então, que nós venhamos buscar constantemente, que nós venhamos estar em uma busca constante, dia após dia, né? De entender o que o Senhor quer para nós, né? Que muita gente fala, eu sou jovem, eu vou curtir a minha vida e tal, não quero saber de nada. E sinceramente, não tem coisa pior do que você viver a vida sem um propósito. Viver, e no fim, falar igual o ditado popular, não dá em nada. Né? Viveu, e no fim, não deu em nada, se acabou em nada. Né? E com Deus a gente sabe que isso é diferente. Com Deus a gente sabe que nunca vamos estar só, nunca. Sempre vai ter um plano maior, sempre vai ter uma vontade maior que a nossa. E como eu disse aqui, é uma promessa que conforta. Né? Imagina numa situação de tribulação em que a gente pensa que não vai mais dar certo, o Senhor chega. Eu bem sei que planos eu tenho para nós, para vós. Eu bem sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Né? Então, que nós possamos fazer do Senhor a nossa âncora. Sabe? Que nós venhamos ter ao Senhor como um lugar que a gente nunca quer sair, né? Da presença do Senhor. Que nós venhamos ter sempre essa segurança. Não, eu perdi tudo, assim como Jó perdeu tudo. Mas eu ainda tenho o meu Deus. Porque a gente pode perder tudo. Perder casa, dinheiro que tinha na conta, perder pessoas que não acrescentam em nada, né? Porque a gente sabe que, como eu falei semana passada, pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser lugares, tudo vem para tirar o nosso foco, né? Tudo vem para tirar o nosso foco, né? Como eu falei, tem os pecados que se agarram firmemente em nós, então é algo que não cede facilmente. Então, tudo vai aparecer para tirar o nosso foco, né? Para nos fazer sair desse propósito. Tudo aparece. Né? Quando você decide, não, eu vou seguir a vontade do Senhor para a minha vida, e Ele está no controle, e eu vou confiar, e eu vou conseguir chegar até o fim. Aí pronto, quando você decide, aparece de tudo, para lhe tirar do foco, para lhe fazer vacilar, né? Então, assim, que nós venhamos ser pessoas que confiam no Senhor, que nós venhamos ser pessoas que sabem qual o propósito de vida que Deus tem para nós. Porque é muito difícil você viver desgarrado, você viver nas suas próprias escolhas, viver fazendo o que você quer, mesmo sabendo que no fim não dá em nada. Mesmo sabendo que não tem aquele apoio que somente o Senhor pode dar, né? Que é o amor ágape. Né? O amor ágape, para quem não sabe, é o amor do Senhor para nós. É um amor que não falha. É um amor que tudo sofre, que tudo crê,
é um amor que tudo suporta, é um amor que não é de momento, né? É um amor que a gente sabe, tem pessoas que dizem que amam da boca para fora ali no momento e no outro dia nem lembra mais que disse, não lembra nem que disse, né? O amor do Senhor não. O amor do Senhor é algo que dura, é algo perpétuo e é algo, como eu falei, né? Fitar os olhos no Senhor é algo mútuo, né? É quando você olha para o Senhor e Ele olha para você da mesma forma. Eu acredito que todo mundo, né, que está aqui me ouvindo já passou por a situação de amar alguém e não receber esse amor em troca. E é uma situação horrível, é uma situação em que a gente fica triste, decepcionado, desapontado. E são sentimentos que não temos com relação ao amor do Senhor por nós. Porque o amor do Senhor não é algo... Ainda tem aqueles que amam assim, eu só te amo se tu fizer isso por mim. Eu só te amo se nesse dia tu agir dessa forma, se tu for para tal lugar, se tu fizer tal coisa. Não, o amor do Senhor não é assim. Às vezes a gente que esquece de valorizar esse amor do Senhor por nós. Às vezes a gente que esquece de buscar esse amor, o amor que nós merecemos, né? E eu acredito que a gente, muitas das vezes, se contenta com amores que não são o suficiente para preencher, sabe? Às vezes as pessoas que não entendem realmente o quão grande é o amor do Senhor, o quão grande o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, morrendo por nós, é tão grande que a gente acaba se contentando com coisas tão poucas, tão poucas. Eu acredito que Deus fica olhando, meu Deus, eu tenho tanto amor para dar e essa pessoa se contentando com tão pouco, né? Então, que você possa ter o seu coração aberto. Tenha o seu coração aberto, porque tenha essa certeza que Deus lhe ama, que Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu, você não foi um erro aqui na Terra. Tem gente que fala, eu fui um erro, eu vim pra cá, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Não tem esse tipo de pensamento. Quando vier esse tipo de voz, de pensamento na sua cabeça falando isso, que você é um erro, que nada vai dar certo na sua vida, que você não tem sorte. Tem gente que fala, eu sou muito azarado mesmo. Não fuja desses tipos de pensamento. Fuja dessa mente medíocre, que não pensa mais lá na frente, que não pensa nesse futuro de esperança no Senhor, né? Então, fuja desses pensamentos e corra, tenha foco, né? Corra com ânimo para o Senhor, porque Ele tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir este propósito, né? Então, nós temos que sempre estar crendo nele. O Judemar colocou aqui, verdade, quem tem foco sabe onde quer chegar. É necessário conhecer o Senhor para entender os planos de Deus. É verdade. Se você não entende os planos do Senhor, como é que você vai ter foco para correr e saber aonde você quer chegar, né? Porque para primeiro você chegar na reta final de uma corrida, você tem que entender o percurso. Você tem que saber onde você vai pisar, você tem que saber qual é o caminho que você vai seguir, né? Então, somente o Senhor pode nos dar esse caminho, né? Às vezes, por mais que nós não entendamos certas situações na nossa vida, a gente pensa que tudo que acontece é algo negativo, algo que não traz paz, mas o Senhor, Ele entende o porquê de cada coisa que acontece conosco, o porquê de cada situação que Ele permitiu que acontecesse, né? Então, que nós venhamos estar buscando ao Senhor, conhecer o Senhor para entender que planos são esses. Né? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para cada um de vocês, individualmente, né? Então, que nós não venhamos buscar a Deus em algo raso, sabe? Que nós venhamos buscar ao Senhor em algo mais profundo, né? Muitas pessoas falam, eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus faz tempo que não fala comigo, eu sinto tanta saudade de conversar com o Senhor, mas não é a Bíblia, né? Não busca realmente entender, porque eu acho que já tá firmado na cabeça de todo mundo nessa questão do ler a Bíblia, né? De conhecer, é porque as pessoas pensam, eu vou ler a Bíblia, dá logo um cansaço, eu tenho que ler a Bíblia antes de dormir. O que é a Bíblia? Tem gente que às vezes nem entende o que é, né? As pessoas assim que não são muito chegadas no papai.
Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer entender qual é o plano que Deus tem para a sua vida, se você quer entender, quer ouvir as promessas, quer ficar feliz, cheio de ânimo para vencer dia após dia, vai ler a Bíblia, que no instante dá certo. A dica aqui é poderosa. Vai ler a Bíblia que você vai entender o Deus perto que nós temos, o Pai perto que nós temos. Né? Não é um pai de longe, não é um pai que vem te visitar uma vez no mês e manda ali uma pensãozinha, algumas bênçãos por mês e pronto, vai fazer qualquer outra coisa. Não, Deus ele está aqui comigo, Deus ele está aí com você, em qualquer canto que você esteja aí me assistindo, Deus ele está conosco a qualquer momento. Então basta a gente falar, Pai, me mostra a tua vontade, eu quero estar perto de ti, né? Então eu creio que dia após dia a gente vai vencendo essa batalha. E era basicamente isso que eu queria passar para vocês, né? E tem uma frase aqui que falou muito comigo, que Deus vê o nosso amanhã antes que se torne o hoje, né? Então, Deus ele já sabe como vai ser o nosso amanhã antes mesmo de nós vivermos, né? Então, que nós venhamos confiar nesse Deus, né? Eu acredito que ficou bem fixo na nossa cabeça, que Deus ele tem o controle de tudo, e não é um controle tirano, não é um controle que vai te trazer um fardo, não é algo que cansa, que traz tédio, não. A vontade do Senhor ela é melhor em todas as circunstâncias da nossa vida, independente de onde nós estejamos, o que nós estamos vivenciando, que você tenha no seu coração a certeza de que Deus ele é maior na sua vida, né? Que se você tiver fé em Deus, você vai conseguir passar por tudo que você esteja passando e que você se sinta, não merecedor, mas que você se sinta amado pelo Senhor, né? Porque merecer nós não merecemos, né? Porque se nós amássemos ao Senhor pelo menos 1% do que Ele nos ama, se nós buscássemos ao Senhor dessa forma aqui que Ele fala, de todo o nosso coração, né, de toda a nossa vontade, eu acredito que muita coisa seria diferente na nossa vida, né? Então que nós venhamos estar com os nossos corações aptos a receber esse amor, a buscar esse amor, porque ele é o melhor em todas as situações, em todos os nossos dias. Escolham viver a vida de vocês confiando em um Deus que tudo pode. Confiando em um Deus que entra com a provisão quando todo mundo diz que não vai dar certo. Confie nesse Deus, porque seja qual for a sua causa, seja o que for que você esteja passando, Deus ele está lá. E perceba a mão de Deus em todos os momentos da sua vida, em tudo que você vive, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Essa semana não deu muito certo começar o quadro que eu estou desejando. Eu idealizei um quadro que eu nem ia falar hoje, que eu não queria dar muito spoiler, mas é um quadro em que eu vou debater um pouco com vocês sobre alguns livros, né? Às vezes a gente indica aqui para vocês muitos livros e tem um especialmente que eu queria muito compartilhar com vocês, né? É uma história tremenda que eu li esse livro em 2017. No início de 2017 eu li esse livro e até hoje ele fala comigo assim tremendamente é uma pessoa que tinha tudo para sair do foco, mas não conseguiu. É uma história assim bem interessante, cheia de altos e baixos, né? Então eu conto com vocês na próxima terça-feira. Nós vamos mudar o horário do programa, pessoal, né? Hoje teve alguns problemas, começou um pouco tarde. Então, eu decidi que o correto vai ser mudar o horário para 10 horas, tá? Eu vou estar colocando os cartazes bem direitinho aí nas mídias, mas o programa agora, Foco Cristão, continuará na terça-feira, mas será às 10 horas da manhã, certo? Então, eu conto com vocês, vai ter um momento de reflexão e vai ter esse quadro que vai ser muito legal. Vocês vão conhecer essa história, vai ser bacana mesmo a gente debater. E a Jaque também tá falando aqui, parabéns pelo programa, conteúdo muito bom, muito obrigada. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? E eu espero vocês na terça-feira para
para conhecer essa história que vai impactar a vida de vocês como impactou a minha, né? Então, desde já eu agradeço a todos que assistiram, né? Quero dizer que sou muito grata, né, por todos que estão envolvidos nesse projeto, desse programa, né? E agradecer realmente. Fiquem com Deus e até logo.